Boa noite. Olá, boa noite. O ditador se declara inocente. Nicolás Maduro diz à Justiça de Nova York que é o presidente sequestrado da Venezuela. O tribunal americano apresenta as acusações contra ele e a esposa. Conspiração para praticar narcoterrorismo. Conspiração armada ligada ao narcotráfico. Conspiração para importar cocaína para os Estados Unidos. E uso de armas de guerra em crimes de tráfico. Em Caracas, Delcy Rodrigues toma posse como presidente interina. No Conselho de Segurança da ONU, Brasil e 23 países condenam o ataque americano. Nas redes sociais, Donald Trump declara os Estados Unidos donos do hemisfério. Veja também, o ministro do TCU, Jonathan de Jesus, considera suspender parte da liquidação do Banco Master. Entidades do setor financeiro renovam apoio à independência do Banco Central. Veja agora no Jornal Nacional. O ditador deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, passou hoje por uma audiência de custódia num tribunal de Nova York. Ouviu as acusações formais contra ele e se declarou inocente. Maduro disse que é o presidente sequestrado da Venezuela. O dia ainda estava amanhecendo quando Nicolás Maduro e a esposa, Cília Flores, foram levados do centro de detenção no Brooklyn. Os dois estavam algemados e vestiam uniforme de presos. Agentes da Agência Antidrogas dos Estados Unidos fizeram a escolta armada. A maior parte do trajeto de 8 quilômetros até o Tribunal Federal em Manhattan foi feita de helicóptero. Depois, um comboio por terra concluiu a ação. Enquanto Maduro aguardava o início da audiência, do lado de fora do tribunal, manifestantes contra e a favor do ditador venezuelano protestaram. A polícia usou barras de ferro para isolar os dois grupos, que ficaram a apenas poucos centímetros de distância. O venezuelano Anderson diz que há 4 anos vive exilado nos Estados Unidos. Estou aqui para vê-lo pagar por todos os seus crimes. É uma mistura de alegria e tristeza, porque nada vai nos devolver todos esses 25 anos de crimes e tortura. A americana Nora protestou contra a ação militar americana na Venezuela. Eu estou angustiada com o que os Estados Unidos têm feito ao redor do mundo, interferindo em tudo. Neste caso, é sobre o combate às drogas, é sobre o petróleo, é uma hipocrisia. A audiência começou ao meio-dia, hora local, e durou 50 minutos. Câmeras não foram autorizadas na sala. Ao abrir a sessão, o juiz Alvin Hellerstein, de 92 anos, afirmou que era seu dever e intenção garantir que o processo seja justo. Maduro e Cília sentaram-se lado a lado e usavam fone de ouvido para ouvir a tradução em espanhol. Foram apresentadas as 4 acusações contra eles: conspiração para praticar narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína para os Estados Unidos, uso de arma de guerra em crimes de tráfico e conspiração armada ligada ao narcotráfico. Maduro e a esposa declararam-se inocentes. O venezuelano também afirmou que é um homem decente e que continua sendo o presidente da Venezuela. Nessa hora, foi interrompido pelo juiz, que respondeu que mais para frente haverá um momento certo para discutir isso. Quando a audiência terminou e Maduro estava sendo escoltado para fora, um ex-prisioneiro político venezuelano que estava na plateia gritou que Maduro pagaria por seus crimes. Maduro respondeu que conquistaria a sua liberdade e gritou: "Sou um prisioneiro de guerra." O juiz determinou que Maduro e Cília permaneçam em prisão preventiva sem direito à fiança. Eles foram levados de volta para o presídio no Brooklyn. Uma nova audiência foi marcada para o dia 17 de março, quando acusação e defesa apresentarão os argumentos. O julgamento só deve ser marcado para daqui a 1 ano. Casos criminais como este vão a júri popular nos Estados Unidos. Os promotores acusam Maduro de envolvimento com tráfico de drogas desde 2000, quando começou a servir na Assembleia Nacional da Venezuela. Maduro contratou o advogado Barry Pollack, famoso por ter defendido Julian Assange, fundador do Wikileaks.
Pollack foi o principal responsável por conseguir costurar um acordo com a justiça americana que deu a liberdade a Assange em 2024. Hoje, Pollack chamou a ação americana para prender Maduro de sequestro militar e afirmou que o cliente tem problemas de saúde que requerem atenção. Ele diz que vai pedir a libertação de Maduro. O advogado de Cília Flores diz que ela sofreu ferimentos significativos, incluindo hematomas graves nas costelas, e solicitou que ela passe por exames de raio-x e uma avaliação médica. Nós vamos agora ao vivo a Nova York. A correspondente Candice Carvalho está em frente à prisão onde Nicolás Maduro e a mulher vão ficar presos até o julgamento. Boa noite para você, Candice. Boa noite, Renata. Boa noite, Tralli. Boa noite a todos. Pois é, exatamente aqui que Maduro e Cília Flores devem ficar presos até o julgamento, mas essa não é uma prisão comum. Ela fica no meio do bairro do Brooklyn, somente a 14 quilômetros, cerca de 14 quilômetros de pontos turísticos como o Central Park. E é conhecida também por receber presos notórios, como, por exemplo, já ficou aqui El Chapo, um dos narcotraficantes mais conhecidos do mundo, e nesse momento está aqui um dos fundadores do cartel de Sinaloa, Ismael El Mayo. E essa prisão também é reconhecida por outra coisa, relatos de condições precárias. Ela foi construída para 1.000 detentos, mas segundo dados oficiais tem nesse momento cerca de 1.300. Em 2019, a prisão ficou sem energia elétrica por uma semana, portanto os presos, era inverno, os presos ficaram sem aquecimento. Agora está fazendo menos 3 graus aqui no Brooklyn. Naquele momento eles enfrentaram temperaturas de até menos 16 graus. É um local bem diferente do Palácio Miraflores. Obrigado, Candice. Bom trabalho aí. O Conselho de Segurança da ONU fez uma reunião de emergência hoje. O Brasil e outros 21 países condenaram o ataque americano à Venezuela. A Argentina e Trinidad e Tobago defenderam a operação. Os Estados Unidos disseram que aplicaram a lei. Colômbia e Venezuela pediram a reunião. China e Rússia apoiaram. 29 países participaram. 15 são membros do Conselho, entre permanentes e rotativos. Outros 14 estiveram presentes, incluindo o Brasil. Na abertura, a subsecretária-geral da ONU, Rosemary DiCarlo, cobrou respeito às leis internacionais, incluindo a Carta da ONU, que proíbe o uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado. Representantes de 27 países também discursaram. 3 a favor da operação, além dos Estados Unidos, Argentina e Trinidad e Tobago. 24 criticaram abertamente a ofensiva ou se alinharam a favor da Carta das Nações Unidas, que estabelece os princípios fundamentais da entidade. Entre eles, aliados históricos dos americanos, como a França, e também adversários de Washington, como China e Rússia. O embaixador da Argentina disse que valoriza a determinação do governo americano de capturar o ditador venezuelano Nicolás Maduro, que o passo representa um avanço decisivo contra o narcoterrorismo que afeta a região e abre uma etapa que permite ao povo venezuelano recuperar a democracia. Recuperar plenamente a democracia. O embaixador americano Mike Waltz disse que não é uma ocupação e que não existe guerra contra a Venezuela ou seu povo, e que se trata de uma operação policial cirúrgica com o apoio de militares. Waltz afirmou: não estamos ocupando um país. Essa foi uma operação para aplicar a lei, em cumprimento a acusações legais que existem há décadas. Os Estados Unidos prenderam um traficante de drogas que agora será julgado pelos crimes que cometeu contra nosso povo durante 15 anos. Na resposta, o embaixador da Venezuela, Samuel Moncada, classificou a prisão de Maduro de sequestro e chamou a operação americana de ataque ilegítimo, sem qualquer justificativa legal.
carente de toda justificação jurídica. Afirmou que os motivos foram a posição estratégica do país, além das riquezas naturais da Venezuela, como petróleo e energia. Aceitar esta lógica. Segundo Moncada, aceitar essa lógica significa abrir a porta para um mundo instável, onde o país com maior poderio militar pode decidir o destino de outros estados. Não é apenas a soberania da Venezuela que está em jogo, mas sim a credibilidade da lei internacional e a autoridade dessa organização, disse ele. A autoridade desta organização. Outros países da América Latina, como Panamá, Colômbia, Chile, México, Paraguai, Cuba e Nicarágua, também pediram respeito às soberanias nacionais. O embaixador Sérgio Danese também discursou. Disse que o Brasil rechaça a intervenção americana e afirmou que a ação é uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente traspasan una línea inaceptable. Estos actos constituyen una gravísima afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. La aceptación de acciones de esta naturaleza conduciría inexorablemente a un escenario marcado por la violencia, el desorden y la erosión del multilateralismo en detrimento del derecho y de las instituciones internacionales. A gente vai voltar ao vivo aos Estados Unidos, dessa vez para falar com a Sandra Coutinho. Ela tem informações sobre uma reunião de integrantes do governo Trump com parlamentares americanos. Boa noite, Sandra. Boa noite, Renata, Tralli, boa noite a todos. Olha, nessa reunião somente participaram autoridades que supervisionaram a operação na Venezuela, como o secretário de Guerra, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e o secretário de Estado, Marco Rubio. Antes do encontro, o líder da oposição na Câmara, o democrata Hakeem Jeffries, disse que cobraria explicações sobre como os Estados Unidos pretendem administrar a Venezuela daqui para frente. Agora há pouco, em entrevista à TV NBC, Trump reforçou que não está em guerra com a Venezuela, mas que pode lançar uma segunda operação militar caso a presidente interina, Delcy Rodrigues, pare de cooperar com os Estados Unidos. Trump também descartou novas eleições na Venezuela dentro de 30 dias. Tralli, Renata. Obrigado, Sandra. O presidente dos Estados Unidos renovou as ameaças à Colômbia. O presidente Gustavo Petro reagiu. Disse que não é ilegítimo nem traficante. A reportagem é dos enviados especiais Alex Carvalho, Carolina Cimente e Luigi Sófio. Hoje à tarde, o Departamento de Estado americano publicou nas redes sociais: "Este é o nosso hemisfério e o presidente Trump não permitirá que nossa segurança seja ameaçada." Ontem à noite, a bordo do avião presidencial, Donald Trump ameaçou. A Colômbia também está muito doente, governada por um homem doente que gosta de produzir cocaína e vendê-la para os Estados Unidos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: ele não vai continuar fazendo isso por muito tempo. Gustavo Petro negou as acusações do presidente americano de que estaria envolvido com o narcotráfico e destacou que o governo e as Forças Armadas da Colômbia estão empenhados no combate à fabricação e ao comércio de cocaína. Nas redes sociais, o presidente colombiano afirmou: se capturarem um presidente respeitado e querido por boa parte do povo, vão desencadear a fúria popular. Pela pátria, pegarei em armas novamente. Não sou ilegítimo nem traficante. Donald Trump e Gustavo Petro têm uma relação conturbada desde o começo do segundo mandato do presidente americano, há quase um ano, quando o colombiano impediu a chegada de voos à Colômbia com imigrantes deportados e foi alvo de sanções por isso. A situação piorou no segundo semestre do ano passado. Petro teve o visto americano cancelado depois de dizer que militares dos Estados Unidos deveriam desobedecer às ordens do Pentágono. A crise se agravou com os bombardeios americanos em embarcações no Caribe. Ataques feitos sob a alegação de que os barcos levavam drogas da Venezuela para os Estados Unidos.
Os bombardeios atingiram pelo menos uma embarcação da Colômbia. Um pescador morreu, o que gerou fortes críticas do presidente colombiano. Sem apresentar provas, Trump vem acusando Petro de ligações com o narcotráfico. O mandato do colombiano está próximo do fim. A Colômbia terá eleições presidenciais em maio deste ano. E a Constituição impede que o atual presidente dispute um segundo mandato. O próximo governante deve tomar posse em agosto. Distante das salas oficiais e das mensagens do governo, está o povo aqui da Colômbia, que viveu durante décadas com guerrilhas e uma economia estagnada, e que agora vive no país com uma das economias que mais crescem no continente. No centro de Cúcuta, cidade colombiana na fronteira com a Venezuela, os moradores tentam entender as notícias que colocaram os dois países no centro do mundo. É um pouco de temor. A colombiana Emilce disse que está com um pouco de medo e que teme pela segurança do povo. Maurício espera que as coisas melhorem para os venezuelanos. Conheço muitas pessoas que sofreram demais, disse ele. Na Venezuela, o novo governo envia sinais aparentemente contraditórios. Hoje, a vice de Nicolás Maduro, Delcy Rodrigues, tomou posse como presidente interina. No discurso, voltou a condenar a agressão militar que chamou de ilegítima dos Estados Unidos. E lamentou o que descreveu como sequestro de dois heróis, numa referência à captura de Maduro e da esposa. O sequestro de dois heróis que temos. Ontem à noite, ela tinha publicado uma mensagem mais diplomática para o governo americano. Evitou pedir a libertação do ditador, como tinha feito no sábado. E afirmou: priorizamos alcançar relações equilibradas e respeitosas com os Estados Unidos. Convidamos o governo americano a colaborar com uma agenda de desenvolvimento compartilhado. Tons diferentes para públicos diferentes. Dessa forma, Delcy evita novas tensões com Donald Trump, enquanto consolida em casa o apoio do chavismo. O filho de Nicolás Maduro afirmou hoje: o país está em boas mãos. La pátria está em buenas manos, papá. No Congresso venezuelano, o irmão de Delcy, Jorge Rodrigues, foi reeleito presidente do Legislativo. E o governo mandou a polícia prender quem colaborou com as forças americanas na captura de Maduro. Nas ruas de Caracas, a população tenta voltar à normalidade, com lojas abertas, filas e café da manhã na rua. Mas o reforço na segurança lembra que há poucos dias o país foi atacado. A Colômbia tem a maior fronteira com a Venezuela e recebeu a maioria dos imigrantes nos últimos anos. É o que mostram os enviados especiais Eduardo Mendes e Tiago Eltz. A Colômbia preparou sua fronteira com militares e alertas na área de saúde para enfrentar dificuldades ou receber imigrantes. Mas a operação militar americana, que terminou com a apreensão de Nicolás Maduro, não mudou quase nada aqui a região. Toda essa movimentação intensa, por vezes caótica, é só mais uma segunda-feira normal na fronteira terrestre mais importante da Venezuela. Do lado venezuelano estão San Antonio del Táchira e San Cristóbal, onde vivem pouco mais de 500 mil de habitantes. Do lado colombiano, Cúcuta, com cerca de 1 milhão de habitantes em toda a região metropolitana. A ligação é a ponte Simão Bolívar. Essa família veio passar a virada em Cúcuta. Agora vai seguir por 1 hora de estrada até chegar em casa na Venezuela. Tudo normal por lá, o pai me diz. Você está tranquilo? Centenas de colombianos e venezuelanos trabalham nos dois lados da fronteira, transportando pessoas e mercadorias. Darwin é mototaxista. Disse que sentiu um pouco mais de movimento hoje, depois dos feriados, mas ainda não ganhou mais dinheiro. Não ganhaste mais plata hoje? Não. Diferentemente do Brasil, que tem muitas áreas isoladas na fronteira com a Venezuela, na Colômbia os acessos são mais simples. Quase 3 milhões de venezuelanos chegaram aqui nos últimos 10 anos, fugindo da crise econômica, da repressão política e do colapso de serviços essenciais. Depois do ataque americano em Caracas, a Colômbia mobilizou 30 mil militares para a extensão de fronteira, principalmente para se preparar para qualquer movimentação de narcotraficantes que atuam nessa região. Mas a sombra de armas de guerra não mudou muito a realidade por aqui. A seguir, a reação no mercado financeiro. Investidores buscam segurança em prata e ouro.
Depois de atacar a Venezuela e ameaçar a Colômbia, o presidente dos Estados Unidos decidiu, mais uma vez, intimidar a Groenlândia. A operação na Venezuela também reacendeu temores depois das declarações do presidente americano de que gostaria de assumir o controle da Groenlândia, território autônomo que faz parte da Dinamarca. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, disse que o povo da Groenlândia já se manifestou contra uma anexação pelos Estados Unidos, mas que é preciso levar Trump a sério. Se os Estados Unidos atacarem um aliado da OTAN, disse ela, acaba tudo, incluindo a OTAN e toda a segurança que tivemos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Líderes europeus demonstraram apoio à posição da Dinamarca. Bruxelas falou que não há qualquer comparação possível entre a Venezuela e a Groenlândia, que faz parte do espaço da OTAN e tem a soberania garantida por alianças internacionais. Entre alertas geopolíticos, a operação dos Estados Unidos na Venezuela reabre um debate antigo. Até onde vai a influência americana no continente e quais são os limites impostos pelo direito internacional? A porta-voz do governo da França afirmou que Paris não aprova o método utilizado pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, diz que a saída de um ditador como Nicolás Maduro é, nas palavras do presidente Emmanuel Macron, uma boa notícia para os venezuelanos. Uma posição que reconhece o resultado, mas condena a forma. Diferentemente do sábado, quando as postagens de Macron nas redes sociais comemoravam o fim da ditadura, mas não condenavam a operação militar. Na Alemanha, o governo do primeiro-ministro Friedrich Merz afirmou que todos, inclusive os Estados Unidos, precisam respeitar o direito internacional e cobrou explicações sobre a base legal da operação. Como bloco, a Europa evitou um confronto com Washington. A União Europeia afirmou que Maduro não tinha legitimidade democrática e que os acontecimentos abrem uma oportunidade para uma transição, mas destacou que essa transição deve ser conduzida pelo povo venezuelano. A China adotou um tom mais duro. Pequim condenou o uso da força, disse que a operação viola o direito internacional, põe em risco a estabilidade e representa uma ameaça à soberania dos Estados Unidos. No mercado financeiro, investidores estão buscando segurança em prata e ouro. Foi um fim de semana na expectativa de como o mundo financeiro iria reagir à ação de Trump na Venezuela. E o que se viu hoje não é muito comum, diz o economista Rodrigo Moliterno. A ação dos Estados Unidos em capturar o Maduro não surtiu efeito neste momento nos mercados. Pelo contrário, aquele efeito susto já passou. E do lado econômico, a gente tem uma Venezuela que hoje ela é pouco representativa, né, para os mercados. Apesar de ter uma das maiores reservas de petróleo do mundo, comercialmente, ela representa muito pouco. Bolsas de valores do mundo inteiro fecharam o dia em alta. No Brasil, a de São Paulo subiu 0,83%. Acho que o mercado seguiu a cartilha que vinha sendo tocada do final do ano, antes do acontecido com o caso da Venezuela. O dólar até caiu um pouquinho, R$ 5,40. O comportamento do dólar não passou despercebido pelos analistas. A moeda americana sempre foi um porto seguro em momentos de tensão geopolítica, para onde os investidores fugiam em busca de segurança. E a cotação disparava. Ainda é assim, mas hoje o que deu um salto foi o preço do ouro e também o da prata. Tem sido assim desde que Trump assumiu e começou a tarifar o comércio mundial. Nos últimos 12 meses, enquanto o ouro alta de quase 68%, o dólar perdeu 12,5% do valor em relação ao real.
O professor de Relações Internacionais, Roberto Ibel, diz que, além dos investidores, governos têm buscado segurança no ouro. A capacidade de proteção do ouro é muito maior. Tanto é que economias muito desenvolvidas, como economias europeias, economia norte-americana, grandes potências como China, como Rússia e países em instabilidade, todos têm reservas em ouro justamente para ter essa proteção e evitar que seus dólares, as suas reservas em dólar, em euro, libra, franco suíço, seja qual for a moeda, sejam facilmente confiscadas por meio de sanções, por meio de alguma ação de um terceiro ator. O ataque dos Estados Unidos à Venezuela mexeu também com o mercado de petróleo. Diante das incertezas, o maior impacto foi nos contratos futuros do óleo tipo Brent, que subiram 1,66%. Reação ao anúncio de que empresas americanas vão voltar a produzir petróleo na Venezuela. Multinacionais que atuavam no país tiveram seus bens expropriados pelo ex-presidente Hugo Chávez em 2007. A estatal PDVSA assumiu a produção e os investimentos. Ela dispensou pessoas, ela ficou, por isso, sem acesso à tecnologia e ficou sem acesso ao financiamento. E aí uma empresa que produzia mais de 3 milhões de barris por dia, hoje produz menos de 1 milhão. A economia da Venezuela depende quase exclusivamente do petróleo. Chegou a ser um dos maiores produtores do planeta. Apesar das reservas, com mais de 300 bilhões de barris, a falta de investimentos fez a indústria encolher. É agora 30% do que já foi um dia. A Venezuela, já nos últimos 15 anos, foi retirando os incentivos e as condições do ponto de vista institucional e regulatório que favoreciam a permanência e a participação de empresas estrangeiras, notadamente norte-americanas. Mas por que os Estados Unidos, maiores produtores de petróleo do mundo, estariam interessados no óleo venezuelano, que é mais pesado e viscoso? Segundo especialistas, grandes refinarias, principalmente na costa do Golfo do México, são equipadas para refinar exatamente esse tipo de matéria-prima. As refinarias precisam de um determinado mix de petróleo que às vezes não tem no país, que é o caso dos Estados Unidos. Eles não têm produção de petróleo ultra pesado como o da Venezuela. Eles têm que importar do Canadá, do México e da Venezuela também. Na Venezuela, as empresas já sabem onde tem petróleo e o retorno do investimento pode ser mais rápido. Tem lugares que já podem aumentar muito rapidamente. Até uma eficiência operacional você já aumenta a produção, porque hoje você tem uma imensa ineficiência na Venezuela. Então você pode já ter impactos positivos em 2 anos, em 3 anos. Então é muito pouco tempo. Aqui no Brasil, a Petrobras informou que não tem operações na Venezuela e permanece acompanhando o mercado. As ações da empresa caíram hoje. Os especialistas dizem que ainda é muito cedo para arriscar cenários. É preciso aguardar os desdobramentos das negociações entre os dois países. E lembram que não dá para produzir petróleo sem criar um ambiente para os investimentos. Os Estados Unidos sempre buscou exercer a sua influência geopolítica aqui na região, mas nunca foi feito de uma forma tão explícita e direta como foi feito na Venezuela. Então isso muda o paradigma geopolítico em relação ao papel da nossa região em relação aos Estados Unidos, e isso vai ter que fazer todo mundo a repensar o nosso futuro e o nosso posicionamento geopolítico. Entidades do setor financeiro divulgaram hoje uma carta em defesa da independência do Banco Central. O ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, considera suspender parte da liquidação do Banco Master. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego Filho, declarou hoje que a inspeção busca esclarecer os fundamentos técnicos, jurídicos e operacionais da atuação no caso do Master, que, segundo a Constituição, não paira qualquer dúvida sobre a competência do TCU para o controle externo da administração pública federal, direta e indireta, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades, inclusive autarquias, como o Banco Central. O TCU investiga a liquidação do Banco Master, decretada em novembro pelo Banco Central,
um dia depois de a Polícia Federal deflagrar a operação que prendeu o controlador do grupo, Daniel Vorcaro, por suspeita de fraude. Segundo a investigação, o Banco Master vendeu para o Banco de Brasília falsas carteiras de crédito e o BRB pagou cerca de 12 bilhões de reais pelo negócio. Em dezembro, o TCU cobrou informações do BC e recebeu da autarquia um histórico de toda a situação financeira do grupo comandado por Daniel Vorcaro. No documento, o Banco Central apontou irregularidades em operações do Master com o Banco de Brasília. Enumerou os motivos que levaram a diretoria a decretar de forma unânime a liquidação da instituição. E declarou que a medida era indispensável para proteger o sistema financeiro e a poupança popular. Hoje, o relator do caso no TCU, o ministro Jonathan de Jesus, afirmou que, ao apresentar as explicações, o BC não enviou os documentos necessários. E que, por isso, considera fundamental a análise técnica de pontos como a evolução de alertas e medidas de supervisão do Banco Central sobre o Master, a avaliação de alternativas de mercado à liquidação, os documentos que embasaram a decisão sobre essa medida e informações sobre uma eventual divergência ou ressalva interna durante a análise da situação do banco. Uma portaria do TCU vai definir ainda a equipe de auditores responsável e o prazo dos trabalhos. O relator pediu urgência e afirmou que pode tomar medidas para suspender parte do processo de liquidação, como a venda de bens do Master para pagar clientes e investidores. Segundo o ministro, diante do risco de prática de atos potencialmente irreversíveis, não se descarta que venha a ser apreciada, em momento oportuno, providência cautelar dirigida ao Banco Central do Brasil, voltada à preservação do valor da massa liquidanda e da utilidade do controle externo. O ministro Jonathan de Jesus comunicou a decisão de inspecionar o Banco Central ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, relator do inquérito que investiga fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o BRB, Banco de Brasília. O objetivo, segundo o ministro Jonathan, é deixar o STF a par da apuração e que desdobramentos dessa medida sejam encaminhados ao relator no Supremo Tribunal Federal. A legislação estabelece que o Banco Central tem competência exclusiva para liquidações de instituições financeiras e não há registro de outras interferências do TCU em casos similares. Em nota, a Associação Nacional dos Auditores do Banco Central destacou que, ao tratar o BC como foco indireto de questionamentos e apurações, cria-se um precedente que fragiliza os fundamentos da supervisão bancária, compromete a previsibilidade regulatória e afeta a confiança na estabilidade do sistema financeiro. E classificou a realização de inspeções por órgão de controle externo no âmbito do episódio como atípica de tratamento por órgãos dessa natureza. 11 entidades que representam quase 1.500 instituições financeiras, como bancos e fintechs, além de cooperativas de crédito, divulgaram uma nota conjunta em apoio à atuação do BC. Afirmaram depositar plena confiança nas decisões técnicas do Banco Central, que é imprescindível preservar a independência institucional e a autoridade técnica das decisões do BC, de forma a manter um dos pilares fundamentais de qualquer sistema financeiro sólido, resiliente e íntegro. E avaliaram que o Banco Central brasileiro exerce esse papel, que inclui uma supervisão bancária atenta e independente, voltada para a solvência e integridade, de forma exclusivamente técnica, prudente e vigilante. A seguir, o resgate de um estudante depois de 5 dias na mata. Um estudante que desapareceu na montanha mais alta do sul do país foi resgatado hoje, depois de passar 5 dias na mata. Foi o fim de uma angústia. Roberto Farias Tomás, de 19 anos, caminhava com dificuldade ao chegar a essa fazenda no litoral do Paraná, hoje de manhã, para pedir ajuda. Roberto desapareceu na manhã de 1º de janeiro no Pico Paraná, o ponto mais alto do sul do Brasil. São quase 1.900 metros de altitude e uma trilha que pode durar 13 horas em ida e volta.
Depois de 5 dias, conseguiu chegar à propriedade a 20 quilômetros de onde foi visto pela última vez. De lá, fez uma ligação de vídeo com a família. Foi Deus. Se vê meu estado, você não acredita. Eu tô cheio de roxo no corpo, tô com várias escoriação e tô chegar porque perdi meu óculos, sem bota e só isso. Ele fazia a trilha com uma amiga. Os dois se juntaram a outros montanhistas no cume. Mas na volta, Roberta acabou se separando do grupo. Isso foi um grande aprendizado para eu nunca mais fazer isso. Eu quebrei a regra, eu sabia dessa regra que vai junto e volta junto. Eu fui irresponsável em relação a isso. As buscas mobilizaram 100 bombeiros e 300 voluntários. Ele falou que ele só bebeu água, ele está todos esses dias sem comer nada, porque não tinha nenhuma árvore de fruta. Roberto Farias Tomás está em observação neste hospital. Segundo a equipe médica, ele teve ferimentos leves e está desidratado. A previsão é que tenha alta amanhã. O que você pode dizer agora, Roberto? Pessoal, só tenho a agradecer a todos quem subiu, quem fez as orações, quem sentiu essa emoção aí, junto com a minha família que também estava por lá. Eu só tenho a agradecer muito. E que bom que ele já está salvo, né? Vamos ver como fica o tempo amanhã? A Eliana vai contar pra gente. Boa noite, Eli. Boa noite, Renata, Trali, e boa noite para você. Amanhã os temporais podem atingir parte do Amazonas, do Pará, o sul do Tocantins, o oeste e sul da Bahia, a metade norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, parte de Mato Grosso, de Goiás e o Distrito Federal. Em Brasília, pode chover 60 milímetros, é 1/3 da média do mês. Em Belo Horizonte, 40, em Manaus e Goiânia, 30, em Vitória, 25. Mas como já choveu muito, o risco de deslizamento está alto na capital capixaba. E segundo o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, também nessa outra área em laranja, em Minas. O amarelo indica a possibilidade menor de deslizamento. Vale para a região serrana do Rio de Janeiro, para a zona da Mata Mineira, para BH e para o litoral baiano. Muitos desses locais têm risco de alagamento também. Agora, as áreas com tempo firme, do norte do Piauí ao da Bahia e do oeste de Mato Grosso, a maior parte da região sul. Essas áreas incluem Aracaju, com 30 graus, Salvador e Campo Grande, com 31. 31 também em Porto Alegre, em Boa Vista, 33, em Teresina, 35. No Rio e em São Paulo, 28. Em Goiânia e Vitória, 23 e 24 graus. Brasília e Belo Horizonte devem ser as capitais menos quentes. Máximas de 22 e de apenas 21 graus em BH. Trali e Renata. Obrigado, Eliana. Boa noite e até amanhã. Olha que interessante. Pacientes que sofreram lesão na medula e perderam movimentos do corpo ganharam hoje um motivo de esperança. A Anvisa aprovou o começo dos testes de um medicamento 100% brasileiro. O estudo começou em 1997 e há 3 anos a equipe da pesquisadora brasileira Tatiana Sampaio, professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, esperava a aprovação da Anvisa para o início dos testes clínicos. Hoje, a resposta chegou. É o resultado, de um trabalho de muitos anos, de uma equipe muito grande, universidade, a empresa, os profissionais de saúde, nos hospitais, os fisioterapeutas, é uma equipe muito grande que está envolvida nisso. O anúncio foi feito numa coletiva do Ministério da Saúde. Para nós é muito significativo que é um produto de inovação radical, 100% nacional, numa universidade pública. Em setembro do ano passado, o Jornal Nacional mostrou que a bióloga Tatiana conseguiu produzir em laboratório o que chamou de polilaminina, uma rede de proteínas que vai ficando escassa no corpo ao longo da vida. O estudo extraiu as proteínas de 800 e introduziu a polilaminina em 8 pacientes, paraplégicos e tetraplégicos. A substância foi capaz de restabelecer a rede de conexões entre os neurônios do cérebro e do restante do corpo e devolveu movimentos a 6 pacientes. Um deles, que estava paralisado do ombro para baixo, voltou a andar sozinho. Agora, a polilaminina sai da universidade e entra na primeira fase de testes para a aprovação de um novo medicamento pela Anvisa. Nessa etapa inicial,
As equipes vão observar a segurança do uso dessa substância nos pacientes, se ela provoca ou não reações adversas. 5 pessoas com lesão completa da medula espinhal vão receber uma única injeção de polilaminina até 48 horas depois de sofrerem o trauma. Segundo o protocolo, elas serão acompanhadas por 6 meses. Se não houver reações adversas graves, começam as próximas fases do estudo clínico, para saber se a polilaminina é realmente eficaz para devolver movimentos do corpo. Antes de virar medicamento, a substância precisa passar pelas 3 etapas de testes e não há data para conclusão. Eu acho que já está muito próximo de a gente poder chegar a um tratamento, mas é claro que nós gostaríamos de poder estender isso para pessoas que têm lesões há mais tempo, né? Que são chamadas as lesões crônicas, há meses ou anos. Eu acho que vai depender dos resultados que forem obtidos, né, daqui para frente. Parabéns para a doutora Tatiana e toda a sua equipe e para a ciência brasileira, né? O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, muito obrigado e até amanhã. Jornal Nacional.